Boa tarde, tudo bem? Deixa eu só divulgar aqui a galera que tá lá no meu grupo, para eles poderem. Pronto, agora sim. Já divulguei para quem tá lá no meu grupo, encaminhei para eles o link para eles participarem. Caso você ainda não esteja nesse grupo, depois me pede que eu vou te fazer o envio para você entrar e ficar sabendo das novidades em primeira mão, tá bom? Me confirma se o som tá bom, tá conseguindo me ouvir bem? Quem tiver aí, por favor. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Érica. Bom dia, né, gente? Ainda é meio-dia. Eu já tô aqui já no boa tarde. Eu imagino que o som esteja bom, então vou começar. Perfeito. Então vamos lá. Caso você tenha alguma amiga que está passando por algum processo, que está precisando dar uma regulada nas emoções, está passando por situações em que de repente são desafiadoras, encaminhe essa live. Pode ser bem interessante para ela, porque aqui vai ser um bate-papo bem prático, com várias intenções bem atrativas e realmente práticas, para colocar a mão na massa e sair daqui melhor do que você chegou, tá? Então compartilha com essa amiga que pode ajudar. Opa, caiu uma ligação aqui, eu tive que cancelar, vamos lá. Esse conteúdo é um conteúdo que me deixa muito feliz de falar, porque é um conteúdo que eu gosto muito de estudar e eu vejo muita diferença na minha vida desde que eu consegui colocar ele em prática. Então vai ser um conteúdo bem bacana aqui e bem dinâmico. Então, bora lá. Eu vou trazer para você 10 soluções para você, vamos dizer assim, sair da inércia e começar a alguma coisa que faça sentido para você e chegar até o fim dessa coisa. Porque muitas vezes a gente tem esse intuito de iniciar muitas coisas, principalmente nessa época do ano, e acaba ficando ali por terra, né? Então esse é o tema hoje aqui. Na semana passada, eu estava em processo terapêutico e uma das minhas pacientes mencionou um termo em que eu realmente associei a outras coisas que eu tenho escutado, né? Que é dos últimos posts que eu fiz e stories, que inclusive pode ser o motivo de você estar aqui agora. Ela mencionou que ela estava decepcionada com ela mesma, porque ela não conseguia concluir as coisas que ela achava interessante, as coisas que ela iniciava com empolgação e muitas vezes aquelas coisas morriam por terra, né? Então, dado isso que a gente discutiu na CC, eu achei bem legal trazer, porque eu acredito que seja a dor de muitas pessoas, é uma coisa que eu já tenho escutado de forma recorrente e eu mesma já fiz isso em vários processos e eu preciso me vigiar para que eu não faça novamente. Porque é bem aquele processo, ali no início é uma coisa legal, você gosta, você se programa e muitas vezes você faz um investimento alto para aquele curso ou mesmo alguma outra questão, até livros mesmo, e você acaba não dando continuidade no processo. Toda vez que você faz isso, você está quebrando um elo com você mesmo e você está se permitindo, na verdade, a desativar a tua autoconfiança. E a gente sem autoconfiança não é nada, né? Então esse aqui é o principal aspecto da nossa conversa hoje, tá? Era só para eu falar o tema, eu já fui entregando um monte de coisa. Então, quando ela me falou isso, né, eu pensei assim, poxa, acho que é bem importante a gente entender aqui o ciclo da procrastinação, porque sim, a gente está falando de um processo onde a gente está deixando para depois algo que no momento em que no momento que eu falei ali que eu iria fazer, era importante para mim, senão eu não teria pago, porque o dinheiro ele envolve muito isso, né? Quando a gente paga algo, normalmente a gente costuma a dar mais valor, até porque as coisas têm preço. Então, se eu estou investindo algo que é bem valioso para mim, que é o meu dinheiro, teoricamente, eu deveria fazer com que aquilo realmente fizesse sentido para mim na minha vida. Você concorda comigo? Então, vamos lá. Eu não sei se você já percebeu, se você já percebeu, eu quero que você comente aqui para mim nos comentários para eu saber se está fazendo sentido para você. Se você já entendeu, se você sentiu que às vezes que você costuma você costuma evitar procrastinar, você muitas vezes está fugindo de alguma situação ou de algo que você, de certa forma, sente que é desagradável. É alguma coisa difícil
difícil de você conseguir assimilar, resolver. Eu costumo fazer muito isso. Depois, me observando, eu percebi que é uma coisa bem natural. Aquilo que me toma muita energia é algo que eu deixo para depois e muitas vezes eu acabo não fazendo, não me programando. Então, esse é um aspecto que eu vejo bastante dentro do consultório aqui, que de novo entra nessa quebra de confiança, né? Então, normalmente a gente acaba procrastinando essas situações, tudo que é algo associado a difícil de lidar. E por que a gente faz isso, né, de forma involuntária? A verdade é que existe um eixo comum de regulação emocional. E toda vez que eu não consigo olhar para essa situação, eu tenho uma certa dificuldade. Isso me gera trabalho, vamos dizer assim, eu acabo deixando para depois, porque eu vou gastar energia com aquilo, né? Então, esse eixo comum aí para a maior parte das questões, né, desses motivadores do deixar para depois, ele acaba entrando nessa falha. E aí, quando eu tenho essas situações desafiadoras, a ideia é que eu consiga associar a uma sensação e uma emoção positiva para quebrar isso. Mas a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Primeiro eu estou explicando aqui o que acontece. Então, esse processo todo, ele acaba gerando uma frustração, porque, poxa, eu me programei e agora eu não vou fazer. Gera uma ansiedade, porque muitas vezes eu já nem lembro mais das coisas que eu me programei e eu tô deixando para trás. Pode gerar também uma sensação de incapacidade. E aí, quando gera tudo isso, vira uma bagunça, porque já chega uma hora que eu não sei mais qual a razão real daquilo que está ocorrendo. Simplesmente eu tô no meio de todo o processo, tá? Então, essa dificuldade, né, de regular essa forma de olhar, de entender, de interpretar, ela vai fazer com que eu evite ou ainda que eu fuja de todo esse processo, né? Então, por que muitas vezes eu desmarco em cima da hora algo que eu me programei? Às vezes pode ter acontecido algo, mas num geral pode ser uma fuga, né? Pode ser, e aí, claro, interessante a gente analisar isso caso a caso, cada pessoa conta, cada história conta dentro do processo, mas de uma forma geral, a gente pode colocar sim essa fuga como uma forma e uma defesa do teu corpo, como se fosse mesmo te proteger, mas na verdade está acabando com a tua autoconfiança, tá? Então, eu identifiquei esse ciclo de frustração, como eu mencionei para vocês, que é uma coisa que acaba se repetindo bastante na maioria das pessoas que eu converso aqui em consultório e até mesmo em conversas assim de corredores que eu comento, né? É uma coisa natural. Eu acredito, eu até hoje não conheci ninguém que não tenha passado momentos da própria vida ali, que não se sentiu inseguro, né? Não se sentiu insegura, não sentiu que precisava se preparar mais para conseguir encarar aquilo da melhor forma. Às vezes são situações que a gente tem branco, às vezes tem situações que a gente acaba ficando chateada, porque a gente se preparou, mas chegou ali na hora e não deu certo. Ou tem outras vezes que muitas vezes você desiste mesmo do processo. Então, é sobre essa questão que a gente vai falar mais a fundo hoje, tá? Quando a gente começa, né, essa questão e vem essa empolgação, a gente tem que aproveitar esse momento, porque é ali onde a gente tem maior energia. E aí é legal a gente colocar em prática as 10 questões que eu vou falar já nesse momento, né? Então, por exemplo, agora Black Friday tem um monte de coisa super com desconto, e às vezes é uma coisa que você tá namorando já há algum tempo, que você queria muito, mas você vai lá e compra 2, 3 cursos. E aí você fala assim, não, virando o ano eu vou sair de férias, eu vou voltar e eu vou arregaçar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou voltar para academia, eu vou ler aqueles 5 livros que eu comprei o ano passado, eu vou fazer esses 3 cursos e mais os 15 que eu comprei desde a pandemia até agora, tem uns que já estão vencendo, porque tem cursos que tem prazo, e até agora você não fez nenhum deles ainda, né? Então, o importante hoje aqui é você conseguir colocar energia exatamente nesse momento de empolgação aí que a virada do ano traz, tá? Então, você vai aproveitar disso, que é uma fase super normal pra gente ter. Isso é igual segunda-feira, né? Início de semana, início de mês, virada de ano, tem essa coisa, essa energia dentro da gente de início, né? Então, a gente tem que aproveitar esse processo aí da melhor forma possível. Mas assim, é importante a gente deixar, né, e entender que todo esse processo, né, esse ciclo de deixar pela metade, ele acaba, na verdade, falando muito
sobre um processo muito forte que é, se eu estou deixando tudo pela metade, o que eu estou querendo dizer? A mensagem que eu estou dizendo de forma mais oculta, ou às vezes nem tão oculta assim, ela pode ser um pouco escancarada, é que não é que você não está dando conta de tudo à tua volta. Na verdade, você não está dando conta de você, porque você não está se priorizando. E às vezes, inclusive, essa coisa de, vou comprar isso, vou fazer aquilo, ou não sei o quê, é uma fuga também, né? Porque a fuga não é só eu me ausentar de ir em um lugar. Ela também é no sentido de amontoar um monte de situações para eu resolver, né? Ela pode também ser caracterizada dessa maneira. Então, isso cada vez mais leva você a desacreditar de você mesma. Porque se eu faço, né, uma programação que eu vou começar a dieta na segunda-feira, vou trazer o exemplo da dieta, e aí por alguma razão, toda segunda-feira é a mesma ladainha, e eu não faço, vou me matricular na academia, vou lá, pago a academia e não vou. Tudo isso eu tô dizendo pra mim que eu não sou prioridade, eu não sou importante. Muitas vezes eu coloco a prioridade do outro, seja do meu chefe, do meu esposo, do meu filho, enfim, de uma amiga, antes de uma prioridade que realmente vai fazer diferença para mim. Então eu sei que essa coisa é até meio piegas, né? A gente tem que se colocar em primeiro plano e tal. Mas é a verdade. Se você não se prioriza, não tem como você, a longo prazo, melhorar. Você vai continuar sempre na mesma. Por isso que eu trouxe esses mandamentos aqui para realmente você conseguir olhar. Antes de você fazer um investimento, antes de você se programar em fazer algo, analisar se aquilo de fato tem coerência com o que você está buscando e com quem você quer se tornar. Então, isso às vezes a gente pensa assim, é só R$300, é só R$200 que eu vou gastar aqui. Mas é teu dinheiro. Você gastou o teu tempo fazendo esse dinheiro. Então, isso é muito importante, muito relevante para você. Tem que ter o porquê você está fazendo isso. Tem que ter clareza com onde você quer chegar. E o que eu percebo é isso. Muitas vezes o que a gente está fazendo, a gente está indo junto. A gente não está, na realidade, compreendendo se aquilo é bom para mim. Falaram que é bom, eu estou fazendo. Mas peraí. Isso tem coerência? Isso é bem relevante a gente olhar sempre. E eu demorei um pouco para entender isso, né? Eu mesmo estudando muito, analisando muito essa parte de psicologia, essa parte de coaching mesmo, que acaba entrando muito nesse processo, eu demorei para conseguir entender esse aspecto. Mas desde que essa chave virou, eu tenho trazido muito isso dentro do processo terapêutico, né? Isso aqui é um processo que pode funcionar muito para muitas pessoas. E funcionou para mim, né? Eu digo que é algo que realmente trouxe para mim. Eu gosto de sempre trazer coisas que eu realmente já testei, não só comigo, mas com pessoas próximas, dentro do processo, né? Dentro do consultório. Então eu gosto muito de passar atividades práticas para que dentro do processo terapêutico a pessoa também consiga. Ela está com dificuldade em algo pontual. Se eu não sei, normalmente eu acabo me desdobrando para trazer uma solução para ela. Eu gosto muito dessa coisa de vamos lá, vamos resolver? Eu estou com uma demanda aqui, como é que eu faço para chegar na solução dela? Né? Então, o processo que eu trabalho hoje me traz muitas ferramentas para auxiliar dessa forma e eu trago também outras para auxiliar no processo. E aqui é bom a gente falar do seguinte, né? Por que a gente tem essa tendência de muitas vezes ter a fuga que eu mencionei? Dentro do processo terapêutico, eu consegui identificar que essa dificuldade de concluir as tarefas, ele é muito relacionado a um bloqueio emocional, né? Então, eu já trouxe de uma forma um pouco mais esclarecedora, mas é importante a gente falar, né, que aquilo que eu quero crescer, né, o crescimento em si, ele envolve, na verdade, uma certa exposição. E quando eu tô falando de um bloqueio emocional, muitas vezes o que eu sinto? Medo. E eu tenho muita tendência de me isolar, de ficar mais sozinha, de não querer encarar de frente. Então, esse medo a gente precisa falar sobre ele. Porque pode ser que você esteja num processo que você nem deu conta de que tudo isso está acontecendo. Pode ser que você simplesmente está vivendo a sua vida de uma forma levando um dia após dia. Mas é importante você entender que para você crescer
É aquela velha história, né? Tem umas coisas que eu vou falar que eu até dou risada, porque é tanta repetição, mas a repetição faz a gente mudar. O crescimento faz você sair da tua zona de conforto. E quando você está na tua zona de conforto, nem vem ao caso ficar explicando aqui, porque eu acho que você já sabe muito bem. Você só entrega aquilo que você sempre faz. E às vezes pode parecer para você que você está olhando ali e aquilo é a tua melhor entrega. Mas eu te pergunto, será? Tudo que você tem até agora, os resultados que você teve para você chegar até aqui, eles estão te aproximando ou eles estão te distanciando da pessoa que você quer ser? Então isso é bem legal você analisar, né? Cada uma das suas vitórias até aqui, elas estão coerentes com a tua busca? Se elas estiverem, mantém, minimamente mantém. Mas se não, é importante você começar a analisar esse processo e como você pode melhorar, né? Então, um tapinha de luva, mas com muito carinho, no sentido de fazer você analisar o teu momento. Eu posso dizer para vocês de toda, assim, né, já comentei aqui, porque eu adoro dar spoiler, mas eu também já fui essa pessoa que deixa tudo pela metade. Eu sou o perfil de pessoa que gosta de ler 3 livros ao mesmo tempo. E no início eu pensava assim, poxa, mas que loucura, será que precisa mesmo? Depois eu fui identificando alguns padrões, porque isso é muito pessoal, e eu percebia que eu pegava um livro técnico, um livro um pouco que era uma história, um pouco mais assim, né, sei lá, uma coisa mais científica, e a outra coisa que não era tão difícil de ler. E aí isso foi legal para mim, porque à noite eu li esse livro que era mais tranquilo, que não me fazia pensar tanto, e me ajudava a melhorar o processo de melatonina natural do meu corpo para eu poder dormir. O outro livro era um livro técnico que eu preciso volta e meia estar lendo para melhorar a minha performance, melhorar o meu trabalho. E o outro era para momentos de final de semana. Então, assim, aquilo ali poderia ter sido uma coisa que eu poderia ter mudado, né? Algo que eu deveria ter falado assim, poxa, mas peraí, vou terminar primeiro um para depois começar os outros. Só que se eu fizesse isso, na verdade, eu ia demorar muito para começar o próximo. Porque esse livro técnico, por exemplo, é um livro mais chato. Ele me demanda mais energia. Lembra que a gente falou da questão da energia lá? A gente tenta sempre fugir disso, né? Meu corpo, ele quer gastar menos energia possível. Então, quando eu estou me esforçando demais para ler um livro, quando eu intercalo ele pode me trazer possibilidade de conseguir fazer as coisas, porque eu preciso desse progresso. Eu não sei se você precisa, eu não sei se você sente essa necessidade. É necessário olhar você, né? Isso é muito pessoal, de novo eu reforço. Então, às vezes tem coisas que você vai precisar, de fato, analisar e ver. Faz sentido? Quero manter? Dá para melhorar? Né? Então, esse é o principal foco aqui, tá? E eu deixava essas coisas muito para depois e eu percebia que a minha vida ela tinha se tornado um ciclo infinito de recomeços. Toda segunda-feira eu tinha uma lista gigante na minha agenda que era para fazer isso, aquilo e não sei o quê. Chegou um tempo que eu não dava conta e eu já nem me programava mais, porque no final das contas eu sabia que eu não ia fazer. E aí foi que eu parei e eu comecei a analisar o seguinte: isso aqui é importante agora? Por exemplo, tinha acabado de mudar, estava mudando de uma sala para cá. Eu consigo fazer academia nesse mês? Mudando, fazendo isso, fazendo aquilo, resolvendo um monte de coisa. Gente, não dá, humanamente impossível. É só um exemplo, tá? Então, assim, a gente precisa fazer essas análises mensais. A gente está falando, claro, de um processo em que é importante você olhar para o teu ano. Só que, assim, a gente também é de ciclos. Então, não adianta nada eu fazer um super planejamento e, no final das contas, aquilo ali não está mais tão coerente com aquilo que eu estava buscando, né? Então, o que eu estou querendo trazer é que, realmente, a gente precisa estar fazendo essa análise, tá? Muitas vezes eu acabava não concluindo as coisas, eu acabava me tornando uma pessoa que eu olhava para mim muitas vezes e eu falava assim, poxa, quem que é essa pessoa aqui? Porque eu tenho vontade de crescer, eu quero melhorar, eu quero evoluir. E por que as coisas não caminham para mim? Às vezes daí a gente faz aquela comparação ridícula de olhar para a grama do vizinho e falar, poxa, a pessoa estudou no mesmo lugar que eu, a pessoa trabalhou no mesmo lugar que eu e a pessoa está super bem e eu tô aqui. Né? Se você já fez esse processo, que eu imagino que sim, me deixa saber aqui nos comentários, que é algo que a gente faz sem nenhuma base,
sabe? A gente quer comparar abacaxi com banana. Então, assim, a pessoa não passou pelas mesmas situações que você. Mas, enfim, a gente muitas vezes faz essas questões. E aí foi, eu já falei outras vezes, já expliquei essa história em outros momentos, eu não vou entrar em detalhes, mas foi aí que eu entrei em paranoia, né? Eu entrei num processo, assim, que realmente eu não me reconheci nesse período. E aí eu procurei ajuda, né? Eu já estava fazendo acompanhamento, tomei remédio, que você já sabe, você já me conhece, você já ouviu eu falando sobre isso. Só que o processo não resolveu. É porque não é assim, gente, não existe pílula mágica. Eu preciso olhar para minha dor, eu tenho que enfrentar o problema. Não adianta eu achar que eu vou... Tem gente que deixa de comer, né? Por exemplo, a pessoa tem uma compulsão alimentar. Ela para de comer, só que daí ela traz esse vício da comida para compras. Ela traz esse vício para a bebida. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não adianta eu simplesmente achar que eu vou resolver da noite para o dia. As coisas, elas envolvem processos. A gente é assim. A gente precisa entender as coisas a fundo para conseguir sarar e curar. Então, foi aí que eu percebi. Eu falei, caramba, só o remédio não vai resolver. E mesmo tomando o remédio, ele demora para agir no organismo. E muitas vezes ele age e não resolve. Ele vai maquiar o teu problema. Então, o que eu quero dizer é importante. Eu recebo muita gente aqui em consultório e eu até acho assim que isso é muito legal. Eu vejo como uma vitória muito grande. Eu fico muito feliz. Pessoas que estão em processo de desmame. Então, assim, a melhor hora para você começar um tratamento é hoje, sempre. Mas quando você está pensando em sair desse ciclo ou antes de você começar, é muito relevante. É claro que a gente não precisa esperar ter uma crise para começar a fazer um tratamento. Mas esses são pontos de muito importantes para essa pessoa, né? Então até serve aqui para quem está me ouvindo, saindo um pouco do tema. Se você tem uma pessoa que está pensando, né, em iniciar um processo de tomar algo para melhorar e sanar essa dor, essa necessidade, pede para essa pessoa vir falar comigo, pede para ela estudar um pouco sobre o processo de autocura. Porque é possível a gente reverter esse processo antes dela iniciar. Porque assim, não é só custo, é toda uma questão de sistema nervoso e a gente pode fazer uma live específica para isso, tá? Eu vou retomar o tema aqui. Então assim, nesse momento aí que eu me deparei que eu precisava fazer algo diferente. E aí foi que eu iniciei esse processo todo com a Seven Healings, né? Já tem... eu vou dizer que fazem mais ou menos uns 3 anos e meio, porque daí eu comecei a fazer alguns cursos de forma muito assim, vou fazer e tal, vamos ver como é que vai ser. Ainda não pretendia trabalhar com isso, mas fui me encantando, fui achando o máximo e fui me curando, né? Então, o que eu consegui curar com tudo isso, né? Quando a gente perde essa autoconfiança dentro desse processo todo, é difícil às vezes a gente se ver. Às vezes você se olha e você fala, meu Deus, quem que é essa pessoa? Olha o que eu me tornei. Ou pior, você não se identifica, os seus gostos mudam, a sua forma de conduzir a tua vida, ela perde a graça, ela perde o sentido. Aquilo que você via como uma prioridade, muitas vezes não tem mais ânimo. Então, assim, isso não é normal. Isso não é normal. Normal é a gente ter, desculpa o termo aqui, tesão de viver. A vida é também conquistar, a vida é crescer, é ser feliz. Então, é importante ressaltar, o que eu já falei acho que umas 4 vezes aqui, que a autoconfiança é construção. Então, quando a gente não conclui nada, a gente também não alcança nada. Bem normal, né? Só a gente parar para pensar. E sem conclusão, não existe uma construção de confiança. Então, que mensagem você está dando todos os dias para você? Quando você fala que você vai começar a fazer algo e você não faz. Ou quando você já chegou num ponto que você já nem sabe mais o que você prometeu, você já está até perdida, você não lembra. Você já nem lembra quem é você. Exagerando aqui, mas a gente entra nesses processos, se a gente deixar. Então agora vamos para a parte prática, que eu fiz uma baita de uma introdução, mas era importante contextualizar. Agora vamos lá. 10 mandamentos que eu coloco assim como informações relevantes para a gente colocar a mão na massa e reverter o quadro, tá? Aqui eu vou trabalhar com 10 princípios, tá?
Para a gente resolver tudo isso que eu estou falando de uma forma prática, sem terapia, é terapêutico também, mas sem terapia, você precisa entender que o segredo está nos seus hábitos. Até aí eu acredito que você já sabia, mas é importante reforçar. Primeira coisa que você tem que ter, foco. Você precisa saber o que você de fato quer. Por exemplo, tá? Vou usar meu exemplo. Eu não queria mais trabalhar no mercado corporativo. Eu não queria mais viajar com frequência, eu queria ter tempo de qualidade com quem eu amo, eu gostaria de ficar mais tempo com os meus cachorros, eu queria poder estudar mais, porque eu viajava de segunda a segunda e eu vivia em aeroporto. Então, o que eu fiz? Me especializei em uma área em que eu gosto para eu poder realmente estudar com amor, porque assim, não faz sentido viver uma vida só pelo financeiro. Eu sei que tem vezes que a gente precisa, tá? Eu não tô julgando ninguém aqui, não é minha intenção. Às vezes a gente precisa. Mas o que eu quero dizer aqui, o meu foco foi mudar. E eu trouxe todo o processo da minha vida para conseguir fazer esse processo. Então eu te pergunto, qual é o teu foco para os próximos dias? Qual que é, aonde você precisa colocar a tua energia para fazer uma virada de chave? Se você pode olhar para mim e falar assim, Bruna, não sei, eu já vou chegar lá, tá? Vamos pensar que você sabe, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos pensar que você já sabe que você tem essa noção. Então, beleza, você já sabe, então você vai saber também priorizar. Quando eu falo priorizar, é aquilo que eu falei lá no início. Essa atitude que eu estou fazendo agora, ela me aproxima ou ela me afasta do que eu estou buscando? Né? Por exemplo, eu vou investir agora muito num projeto novo que eu acredito que seja o meu momento de virada. Faz sentido? Eu posso agora? Realmente, as coisas que eu já me programei, não tem nada do que eu já comprei que tenha relação com isso aqui? Não tem. Isso aqui é novo, é inovador, parece ser a coisa mais maravilhosa que vai fazer uma mudança de chave na minha vida, que foi quando eu descobri a Seven Healings. Perfeito, eu vou investir tempo, disposição e dinheiro, né? Beleza, vamos lá, vamos fazer esse processo acontecer. Ou não, né? Não, agora nesse momento não faz sentido. Então, pensa em outras estratégias. Mas é sempre perguntando isso. Eu tenho foco e eu estou priorizando aquilo que de fato faz sentido para mim. Até aqui tudo bem? Eu imagino que sim, porque até agora não foi nada complexo. Na próxima, o que eu vou fazer? Constância. Você concorda comigo que não adiantava nada eu comprar a formação e eu não fazer o curso? E eu te digo que muita gente morre aí. Muita gente acaba comprando, investindo e acaba não dando continuidade. E aí você jogou o teu dinheiro fora, né? Então a constância ela vem para o que for. Estou utilizando o meu termo aqui dessa mudança de chave que eu tive. Então se eu não tivesse feito a conclusão do curso, eu não estaria aqui falando sobre ele agora, né? Concorda comigo? Então o próximo ponto é autorresponsabilidade. Eu fiz o curso, eu gostei, estou trabalhando com isso. Mas, por exemplo, de repente estou ali no início e não estou vendendo. A culpa é de quem criou o método ou a culpa é minha, que eu ainda não estou vendo os gatilhos que eu preciso para fazer uma melhora? Não é questão de achar culpado, mas a questão é, eu preciso ser autorresponsável, afinal de contas, é uma meta minha. É isso que eu quero realmente? Porque às vezes você pode chegar aqui e você pode falar, caramba, eu acho que eu me equivoquei. E tudo bem. Às vezes a gente muda de ideia mesmo. Às vezes o nosso foco muda, só que vale você iniciar o processo. Foco, prioridade, constância. Depois desse processo de eu conseguir entender que eu de fato sou uma pessoa que eu consigo priorizar as minhas demandas, eu consigo entender o que é importante para mim, eu corro atrás disso, eu vou entrar num outro processo que é sobre a excelência, mas não entenda que isso é ser uma pessoa que quer tudo perfeito. Não é. Eu preciso entender que existe uma melhora contínua. Então, assim, a Bruna que começou a fazer vídeos lá atrás, meu Deus, eu nem gosto muito de ver os vídeos lá de trás. Mas eu precisei começar, gente. Eu precisei iniciar daquele jeito mesmo. Hoje mesmo eu me vejo, tem muita coisa que eu quero melhorar. Só que se eu não me exponho, se eu não trago para vocês aqui o conteúdo que eu sei hoje,
eu nunca vou sair da inércia. Então, assim, o meu processo e o seu processo, ele conta muito. Então, é importante, é melhor você falar, às vezes, uma coisinha errada aqui, outra ali, cortar o português, fazer uma coisinha, do que não fazer nada. Então, é muito importante você entender que o processo, ele tem que ser contínuo e ele conta. Depois, a gente entra num processo que é maravilhoso e que eu já fui a pessoa que não tinha, né? É a confiança em si. Você entende que a confiança ela não vem primeiro? Primeiro eu faço toda uma estrutura, primeiro tenho um número ligando aqui, por isso que eu caí. Vamos lá. Primeiro eu me movimento, primeiro eu torno a questão que eu quero uma ação, e aí depois a confiança chega, porque eu estou dominando. E se eu não sei tudo, porque acho que ninguém sabe, eu estou em processo. Então eu entendo que eu sou falha, que eu sou vulnerável, mas eu não coloco isso como, ai, coitadinha, deixa quieto, tá tudo certo. Não, ao contrário. Eu olho para aquilo e eu penso assim, poxa, isso pode me levar a lugares incríveis se eu não desistir agora. Eu tenho que dar continuidade. O próximo passo é ser grato pelas vitórias, pelas pequenas vitórias. Então, assim, no início eu atendia de casa, meu cachorro latindo, vizinha batendo porta, às vezes escutando. Então, assim, para mim aquilo ali não era algo que era compatível com a imagem que eu gostaria de passar para as pessoas que estavam fechando planos comigo, para as pessoas que estavam confiando no meu trabalho. E aqui eu estou usando um caso muito específico, tá? Você pode trazer para o teu caso, claro. Então, quando eu vim para cá, foi assim, uma loucura. Foi tipo uma concretização de uma realização muito grande de um sonho. Então, para outras pessoas olhando, lembra da grama do vizinho que a gente falou agora há pouco? Pode ser que seja uma coisa banal. Pode ser que esse seja um processo em que a pessoa já começou comprando uma sala, fazendo todo um layout e tal. Mas para mim não. As coisas são únicas e especiais. Então, para você, aquilo, a forma como você olha para aquilo, a forma como você reage às situações que acontecem na tua vida, elas contam muito. Então, a gente tem que celebrar as pequenas conquistas. Não é à toa que eu bebo numa taça. A vida é uma celebração, né? Então, para mim, isso aqui, o ato que eu pego a taça, eu tomo um gole, eu penso assim, poxa, é água. Água é vida. E você já tomou água aí? Vou tomar mais um gole. Então, são as pequenas vitórias que fazem a gente chegar a lugares incríveis. E também o esforço inteligente, né? Quando a gente fala de esforço inteligente, é você conseguir entender, isso aqui é com o tempo, tá? Para você ir lapidando, você tendo mais clareza. Quais são os 20% que você faz para conseguir chegar nos 80%, né, de resultado? Então, como é que está o teu esforço hoje? Você está atirando para tudo que é lado ou você está realmente focando ali de uma forma inteligente que vai fazer você chegar mais rápido? E não é atropelando, mas para você ter qualidade de vida. Você de repente chega na tua meta, alcança a tua meta, e aí você consegue olhar para outras coisas, você consegue descansar, você consegue fazer coisas que talvez não estavam programadas, mas com a tranquilidade de conseguir chegar aonde você precisava chegar por primeiro. É como se você estivesse mandando uma mensagem para a tua confiança de que você está dominando ela, de que você está no controle. Então, esse tipo de coisa, essas metas, esses esforços inteligentes, eles têm muita relação com isso. E agora a gente entra aqui numa coisa que eu amo, né? O básico bem feito. Então, eu preciso estar em movimento e eu preciso fazer minimamente o básico para as coisas caminharem. Então, depois que eu faço ela, eu posso maquiar. Depois que eu faço essa parte importante, eu posso ser criativo. Mas muitas vezes a gente só quer ser criativo e a gente não quer entregar, como diz a minha mentora, o feijão com arroz. O básico. Então, a gente precisa entender o que é esse básico, dado o esforço inteligente do 80-20, né? Que é a lei de Pareto ali, toda aquela questão do que vai trazer retorno, e, de fato, colocar a mão na massa, não ficar só aqui no campo das ideias, porque só isso não vai fazer você melhorar, crescer, desenvolver e evoluir. Depois a gente entra num ponto que é o melhor, que é quando você se torna boa.
né? Então, eu realmente estou no controle de tudo? Não, disso aqui que eu domino. E agora talvez eu possa ir para o próximo. Então não adianta a gente ficar achando que a gente consegue colocar 30 coisas ao mesmo tempo de mudança, né? É importante sim a gente ter clareza que aquilo ali, estou no momento que não está legal, quero mudar. O que eu vou priorizar? Começa esse passo a passo, esses 10 princípios, um a um, entendendo, olhando, melhorando. Então o que eu quero te pedir? Se você está aqui, provavelmente você está realmente interessada em fazer essa mudança. E eu vou pedir para você reservar 20 minutos do teu mês. Gente, o que é isso? Não é nada. 20 minutos não é nada. 20 minutos da tua agenda, de preferência pode ser ali no último dia do mês ou no começo do mês. E você vai colocar nota para áreas da sua vida, tá? O que você pode fazer? Existe, para quem já conhece esses processos de coaching, já fez, existe uma roda da vida, que a gente chama dentro do processo. Você pode imprimir, aqui eu vou disponibilizar nos stories, ou você pode pegar uma folha de papel, você pode fazer do teu jeito, se você não tiver como imprimir, tá? Mas o que eu quero que você faça? Você vai colocar para mim 4 principais áreas da tua vida. Pessoal, qualidade de vida, relacionamento e profissional, tá? Dentro de cada uma delas, a gente tem vários conceitos também, tá? A gente consegue segmentar cada uma delas dentro dessa roda que eu vou enviar. Mas essas são as 4 áreas que eu quero que você coloque notas. E você vai fazer isso durante os próximos meses. O ideal é que você faça o ano inteiro. E você vai entendendo quais são os aspectos que você está precisando focar. A gente não consegue ser excelente em tudo, mas o que é aquilo que eu vou priorizar? O que é aquilo que vai me trazer um retorno que eu estou buscando agora? O que eu vou ter que abrir mão? O que eu vou ter que fazer para focar e crescer? Então, é um exercício que você pode falar para mim assim, nossa, Bru, é super simples, mas ele também é muito ágil. Ele traz muita clareza, tá? E agora a gente entra aqui, né, numa questão que também quem está me acompanhando mais ali nos stories até me respondeu. Eu perguntei se você investiu em você nesse ano de 2023, em autoconhecimento, em treinamento, cursos, enfim. E se esse conteúdo que você acessou, ele te trouxe melhor. E a resposta foi que quase nenhuma melhor. Então, o que está faltando aí? Está faltando ação. Está faltando ação, talvez, para conseguir concluir esse material, ou muitas vezes, realmente colocar o que está descrito ali. Colocar em prática. Porque, assim, tudo isso que eu falei aqui são coisas que provavelmente você já sabe. Eu não te trouxe nenhuma coisa, meu Deus, mirabolante. Mas é um conceito que funciona. Eu testei. Posso te garantir que funciona. E é muito de cada um. É importante você ter clareza do que você quer, porque eu não posso falar para você o que você tem que fazer. Você precisa compreender, não concorda? Então, o que falta muitas vezes pra gente é a ação. Talvez a gente identificar que realmente aquilo ali, então, a época que eu comprei eu queria, agora eu não quero mais. Então, beleza, exclui e deixa quieto, não vamos mais falar sobre isso. Vamos olhar para daqui para frente e tá tudo certo recomeçar. Eu sou uma pessoa que já recomecei tantas vezes e jamais julgaria o recomeço. Ele faz parte, às vezes é bem saudável pra gente. Então, né, diferente daquela questão ali de comprar o curso e largar, a gente tem que conduzir um processo e conseguir entender, resolver isso ali na raiz, de certa forma, que é algo que eu sempre trago aqui, né? E resolver isso de uma vez por todas, seja abandonando e mudando, ou seja, pegando, fazendo, né? E assim é para as outras coisas na nossa vida, não só nessa coisa prática, né? E aqui tem a informação mais legal, né, do processo da live, que é o seguinte, né? Eu trago para você uma condição especial dentro desse processo da... Ai, deixa eu ler aqui a mensagem da Leila. Comprei um curso para iniciar meu Instagram profissional e deu certo. Ó, você fez o teu dever de casa, Leila. Que legal, que bacana. Isso é muito bom, porque realmente você investiu tempo, disposição e o negócio funcionou. Né? É difícil você fazer tudo o que está num curso e ele de fato não ser bom. A gente tem tendência a reclamar, mas não fazer a nossa parte. Que bom que com você foi o contrário. Fico muito feliz quando eu vejo casos assim.
E aqui é muito bacana pelo seguinte, né? Diferente, eu não tô falando que eu não acho certo ou que eu não gosto de cursos, tá? Pelo amor de Deus, eu compro vários, eu amo. Eu nem sei quanto que eu já investi, eu tava tentando levantar ontem o quanto eu já investi em treinamento, em curso. E quando eu gosto de alguém, eu prestigio essa pessoa. Porque eu sei o quanto foi desafiador para essa pessoa chegar até lá. E eu sei o quanto dá trabalho se tornar bom. A gente está constantemente ali tentando, né, todos os dias 1% melhor. Então, pensando nisso, né, pensando nessa questão, não excluindo o curso, mas realmente trazendo uma ação para você, é que o processo da Seven Healing é diferente de um curso que vai te trazer o conteúdo e você precisa absorver, colocar a mão na massa. O meu processo terapêutico com você, que fizer essa escolha, ele vai te fazer ir à ação. Então, é um investimento consciente. É um investimento que, na verdade, vai fazer você entender os teus gatilhos, vai conseguir fazer entender o porquê que você está procrastinando, porquê que você está se sabotando, e entender que, na verdade, talvez aquilo ali seja algo lá do teu passado, que seja algo hereditário, vamos dizer assim, né, de uma herança, e no final das contas, isso está te prendendo. Porque, às vezes, isso que eu falei aqui, são coisas que você já até testou, e você vai falar para mim, Bruna, não funciona. Para mim não funcionou. Eu tentei e não deu certo, porque pode ser que você tenha algumas outras travas, e aí é bem importante a gente entrar, porque ali tá a parte prática. Agora aqui entra a parte emocional, que é oculta, que a gente não consegue ter clareza. Às vezes são situações onde muitas vezes você se prepara mesmo, mas chega na hora, dá ruim. Então aí tem alguma coisa que não tá certo, não é normal, não é comum. E é nesse aspecto que eu quero te mencionar, né? E o mais relevante, tá, gente? Processos terapêuticos, eles são excelentes, independente de qual seja. Mas todos os processos que te fazem entender e resolver ele de uma forma integral são os mais relevantes, porque você tem autonomia, você não fica dependente. Você pode, todas as vezes que acontecer algo com você, ter mais clareza, ter muito mais leveza para a tomada de decisão, né? Então, é baseado nisso, né? Eu sempre gosto de dizer que o processo da Seven Healings, ele reduz esses ruídos, ele reduz aquela visão turva que a gente tem quando a gente está naquele momento em que a gente está precisando de ajuda, que a gente não está dando conta sozinho, sabe? E é por isso que eu criei uma condição especial que eu quero apresentar hoje aqui, para que você realmente conheça o método, para que você, de fato, comece o ano diferente, para que você possa fazer o ano de 2024 com autocura, que você tenha muito mais domínio de você, né? Porque eu não tenho como terceirizar. O autoconhecimento ele é muito necessário e eu tenho que fazer por mim. Lembra que a gente começou falando sobre isso? Se eu estou deixando as coisas para depois, é porque eu não estou inteira na minha vida. Essa é uma oportunidade de você se tornar inteira. Se você está com dificuldade, busque ajuda. Não tem problema nenhum. A gente está em um momento onde a terapia está cada vez mais difundida. Não ache errado, não ache estranho, não se sinta pequeno com relação a isso. Muito pelo contrário, você está sendo grande em olhar para você. Porque muitas pessoas, muitas vezes, não têm autonomia, não têm poder para fazer isso. Então, se você tem vontade, faça, né? Ache meios. E é através disso que eu quero falar para você, né? O que eu percebo? Várias pessoas chegam até eu e a Ana, que é a minha secretária, solicitando, né, valores, entendendo como funciona. Até essa semana aí eu brinquei com uma paciente que mencionou que achou caro o processo. E aí a gente entrou em todo um contexto de precificação. E eu, né, gosto muito de entrar em contato com os pacientes quando eles estão em dúvida, né, explicando mais, deixando mais claro o processo. E eu conversei com essa pessoa e foi bem interessante, que daí eu falei para ela, olha, mas se veja com isso resolvido, como seria? Ela, não, Bruna, com certeza, nesse momento eu não posso investir. Pronto, perfeito, nesse momento ela não poderia, mas não que ela não vê valor, né? E é isso que a gente precisa, escutar a pessoa, porque às vezes ela não está querendo ser uma pessoa rude, ela está falando o que ela sente, e é melhor a gente falar o que a gente sente, do que simplesmente a gente não responder, não deixar. Aquilo que eu faço para o outro, ele vem para mim. Então, se de repente, né, aquelas coisas que eu deixo de responder, como que eu estou tratando as pessoas no meu dia a dia?
Será que as pessoas também estão deixando de me responder? Entende o que eu estou querendo dizer? A forma como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Então, aí também entra essa questão. Será que eu preciso melhorar a minha comunicação interpessoal? Então, mais um ponto, né, para a gente olhar e para aproveitar esse próximo ano. Agora, entrando na condição especial. Então, pensando que aqui a gente vai ter um tratamento completo com 4 sessões. A gente tem pessoas que passaram pelo processo de burnout e que em 4 sessões elas saíram daqui 100% bem. Claro que tem todo um acompanhamento, né? São 4 meses de acompanhamento, uma sessão por mês. E o legal é que, assim, nesse momento, né, como até mesmo um apoio, por exemplo, para essa pessoa que eu mencionei agora, eu estou facilitando o processo de pagamento. Então, você vai ter, optando por fazer o acompanhamento comigo, iniciando agora, no mês de novembro. Você pode fazer em 6 vezes, ao invés de fazer em 4 vezes. Ou você pode fazer também em 12 vezes. Então, eu até vou trazer os valores aqui para você ter uma noção e você conseguir entender como isso é, se isso cabe no seu bolso, se você consegue fazer esse investimento, tá? Então, assim, a ideia é trazer uma redução nos juros do parcelamento para você realmente poder iniciar o teu processo e não ficar deixando para depois, porque é um momento, todos os momentos são propícios, mas agora é um momento muito importante. A gente está chegando em fases onde a gente se questiona muito. Tem famílias que adoram o Natal, tem famílias que não. Então, enfim, não só o Natal, mas diversas outras coisas. Então, é um momento que normalmente tem uma procura e uma demanda maior para esse tipo de questão, para resolver conflitos, para iniciar o ano melhor. Então, só que também tem muitos gastos. É um período do ano em que muitas vezes a gente faz muitos investimentos. Então, eu resolvi trazer essa possibilidade, onde você pode pagar uma condição especial desse mês de novembro, 10% à vista, caso você pague o valor integral, ou então você pode fazer em 6 vezes de 284, que pode ser parcelado não como um valor total no teu cartão, tá? Ele pode ser, na verdade, feito como se fosse uma assinatura, uma mensalidade, e aí isso cai para você ali de uma forma recorrente, né? Então acaba não ficando pesado, não pega para você ali, não pega o montante do cartão, ou também em 12 vezes de 154. Então, acaba sendo algo bem acessível para você começar o teu processo do tratamento o quanto antes. Se possível, ainda esse ano. A gente está ficando com poucos dias aí para o final do ano, mas eu ainda tenho alguns espaços da minha agenda. E se de fato você for uma pessoa autorresponsável, que você quer mudar, que você quer melhorar, saiba que além dessas coisas práticas que eu estou trazendo hoje nessa live, eu também trago isso muito no dia a dia. Então, eu trago muitas coisas muito pontuais para o meu paciente, para aquilo que ele está vivendo, além da técnica, claro, que ela é para desbloqueio dos sintomas. E tem todo o processo das lives anteriores que eu expliquei como funciona. Eu não vou me delongar aqui, porque hoje eu estou falando bastante, mas eu estou explicando nessas outras lives como funciona o processo de desbloqueio, memórias celulares. Na semana que vem eu vou falar sobre os escudos também, mas é um processo que não é só conversa, não é um processo de hipnose, é um processo onde você de fato vai sair daqui diferente do que você entrou, porque você vai me trazer a tua queixa e eu vou te trazer soluções, eu vou te trazer informações para você desbloquear os teus sintomas, os teus medos, as tuas inseguranças, porque sim, essa parte de botar a mão na massa, ela é importante, ela é relevante, mas a gente também tem coisas ocultas. Nós temos muitas informações que a gente não lembra. Você já imaginou lembrar de tudo de forma mental? A gente ia ficar maluco, a gente ia endoidecer. Então, o nosso corpo vai armazenando muita informação nos nossos órgãos também. E é aí que entra a Seven Healings para te trazer clareza nesse aspecto. E a Gabi acabou de mandar, verdade, a gente sai transformada. A Gabi iniciou o processo e ela me falou que gostou bastante. No dia seguinte, ela falou que já estava se sentindo melhor. Então, é sobre isso, assim, eu não pautaria a minha carreira, a minha vida em algo que eu não acredito. E todas as vezes que eu escuto o que a Gabi está falando, meu coração transborda. E é sobre isso, porque não é legal, não é fácil a gente viver uma vida média. Não é fácil a gente viver deixando a vida passar. A gente precisa ser integral, a gente precisa fazer as coisas valerem a pena. E eu quero te ajudar nesse processo. Se você está passando por algo, tenha certeza e clareza que eu vou dar o meu melhor dentro do processo terapêutico contigo
para você sair daqui diferente. Ah, que legal, melhor investimento, começar 2024 concluindo as minhas metas. Perfeito, é sobre isso. Então, obrigada para você que ficou comigo aqui. Pode me mandar mensagem tanto pelo direct, pode mandar pelo WhatsApp, que fica na bio, para a gente dar continuidade nessa conversa. Se você quiser tirar alguma dúvida, que de repente, né, eu falei de uma forma um pouco mais rápida aqui, mas eu e a Ana estamos ali disponíveis para te trazer clareza, para te trazer informações, para a tua tomada de decisão com muita certeza. Porque realmente, gente, nem sempre sozinho a gente vai mais longe, tá? Irem mais rápido. Então, um beijo, uma ótima sexta. Até a próxima.